Vou aqui a palavra do Senhor. No Salmo 30, que diz assim: Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me ergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura e presta a descer a cova, devolver-se a vida. E Davi aqui nesse cântico, deste salmo, é um cântico, e nesses versos ele diz que eu exaltarei, Senhor, pois tu me ergueste. Eu exaltarei a ti, Senhor, porque tu me ergueste. Davi estava sendo grato a Deus, porque Deus ergueu ele. E quando ele se encontrava rejeitado, desprezado por todos, até pela sua própria família, o salmista Davi, agradecendo, sendo grato a Deus e dizendo a Deus que exaltava: eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste. E não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Davi estava sendo humilhado, rejeitado, desprezado por todos, por ser um jovem ruivo, que a única que achavam que ele só tinha as pessoas, até mesmo a família, só para cuidar de ovelhas no campo, só para que ele se via. Mas só que Deus não vê como o homem vê. Deus vê de uma forma diferente. Deus vê, o homem pode ver o outro e não dá nada, porque não deram nada por Jesus. Nenhuma beleza, como diz a palavra, nenhuma beleza víamos para que o desejasse. Jesus foi desprezado e o mais indignante de um homem de dor, que soube o que é padecer. Jesus, o Filho de Deus, a gente vendo ali Isaías 53, lendo ali que fala sobre o Senhor Jesus, Isaías ali, o profeta messiânico falando do Senhor Jesus, sobre o Senhor Jesus no Salmo, em Isaías 53, E Davi foi um homem desprezado, rejeitado pelo homem. E ele está aqui nesses versos, desse louvor, sendo grato a Deus, agradecendo, porque eu te exaltarei, Senhor, pois tu me ergueste, e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Porque os inimigos queriam se divertir às custas de Davi, mas Deus não deixou. Ele está aqui agradecendo: eu te exaltarei. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Ele clamou por socorro e Deus curou ele. Glória a Deus. Ele estava à beira da sepultura.
E quantas vezes nós nos encontramos na beira da sepultura, meus irmãos e minhas irmãs? Quantas vezes nós nos encontramos assim, na beira da sepultura, prestes a descer a cova. Mas Deus, com a sua rica misericórdia das nossas vidas, tem devolvido as nossas vidas. Devolveu a vida de Davi e tem devolvido também as nossas vidas. Glória a Deus. E o salmista Davi disse aqui: cante louvores ao Senhor, vocês os seus fiéis. E o que nós podemos fazer é cantar louvores ao nosso Deus. Somos os seus fiéis, cantamos louvores ao nosso Deus, meus irmãos. Louvamos o nome do Senhor. Adoramos a beleza da sua santidade. Pois a ira de Deus só dura um instante. Davi disse: a sua ira só dura um instante. E a ira de Deus só dura um instante. Glória a Deus. Aleluia. Mas o favor de Deus dura a vida toda. A ira de Deus dura um instante, mas o favor de Deus dura a vida toda. Glória a Deus. É pelo favor de Deus na nossa vida. É pelo favor de Deus que temos vivido. Deus cuidando de nós com muito amor. O choro pode persistir uma noite. O salmista Davi diz: o choro pode persistir uma noite. Podemos passar uma noite chorando. O choro pode persistir, durar a noite toda. Mas de manhã vem a alegria. Esse é o cuidado de Deus, o amor de Deus, que Deus tem tido por nós e que Deus tem e continua tendo por nós. Esse amor de o choro durar a noite toda e a alegria vir pela manhã. O choro, a tristeza cessar e pela manhã vem a alegria. Alegria que só Deus pode nos dar. Porque a alegria de Deus é a nossa força. É um gozo, uma alegria depois do choro, que nem se lembra mais do choro, porque a alegria encobre o choro. A lembrança do choro. É assim que Deus age e que Deus faz nas nossas vidas, meus irmãos e minhas irmãs. O salmista Davi diz aqui nesse verso, desse cântico, que quando ele se sentiu seguro, ele disse: jamais serei abalado. Ele estava se sentindo tão seguro que achava que ele não seria abalado, mas só que Davi precisava viver em vigilância, vigiando, orando e vigiando, que nenhum de nós
Jesus vivia em constante oração. Imagine nós. Temos que viver vigiando e orando constante. Nunca nos sentimos seguros a ponto de deixar de orar e vigiar. Não. Temos que viver em constante oração e vigiando em tudo. Porque, por mais sabemos que temos Deus conosco, Deus cuidando de nós, sentimos a presença de Deus, vemos que Deus está à nossa direita, à nossa frente, vencendo as nossas lutas por nós. Mas não podemos achar que não vacilamos. Temos que estar em constante oração e vigiando em tudo. Glória a Deus. E ele se sentiu seguro, a ponto de não orar, não vigiar e sair assim, como se estava. Mas só que, por ele agir assim, ele caiu em pecado. E se não vigiamos, se não oramos, se não vigiamos, e achar que eu estou na presença de Deus, eu sou ungido, eu sou ungida, e sair assim, sem orar, sem vigiar. Acontece como aconteceu com Davi. Não é diferente. Glória a Deus. Nós sabemos que Deus está conosco, mas temos que viver uma vida orando e vigiando o tempo todo. Glória a Deus. Davi, pelo favor de Deus na vida de Davi, glória a Deus. Deus agiu poderosamente na vida de Davi. Ele diz que, glória a Deus, pelo favor de Deus na vida dele, Deus deu a ele firmeza. Deus deu a ele estabilidade. Mas foi pelo favor de Deus na vida dele. A firmeza que ele tinha, a estabilidade de Davi, foi pelo favor de Deus na vida dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas, quando ele pecou, Deus escondeu o rosto, a face dele. Escondeu a face. Só escondeu a face. E Davi já sentiu aterrorizado. O homem segundo o coração de Deus, um homem que Deus deu firmeza a ele e deu estabilidade, estava ali aterrorizado. E Deus escondeu o rosto, já não era mais aquele homem ungido assim. Ele já não sentia mais a presença de Deus como sentia antes. A
as coisas ficou difícil para ele. Porque Deus escondeu o rosto dele. E ele estava ali aterrorizado. Mas ele se viu desta maneira, aterrorizado. Ele não se desesperou. Ele não foi cometer pecado mais pecado depois do que ele fez. E vê que quando ele se sentiu aterrorizado, ele foi tentar dar um jeito. Quanto mais ele tentava dar um jeito, piorou tudo. Ele terminou matando o marido da mulher. Ele tentou dar um jeito, chamando o marido da guerra para vir. Ele tentou dar um jeito de toda maneira dele, para ver se melhorava a situação para ele. Mas a situação para ele piorou. Ele estava aterrorizado do que ele fez. E ele tentou dar um jeito e as coisas continuaram a piorando para ele, ficando mais complicado para ele. E Davi clamou. Quando viu que as coisas iam piorar mais ainda, complicar mais ainda, Davi foi clamar. Davi clamou e disse, e ao Senhor Deus, Davi pediu misericórdia. Porque ele sabia que a solução para ele era Deus. Ele clamar e pedir misericórdia pela vida dele. Aleluia. Glória a Deus. Ele ficou numa situação difícil, a ponto de sentir que estava morrendo. Morrendo espiritualmente, não só a morte espiritual, mas a morte carnal. Ele sentiu de uma forma que ele disse, se eu morrer e se eu descer a cova, que vantagem haverá? Ele perguntou a Deus, que ele estava próximo a morrer, tanto espiritual como descer a cova. E ele fez a pergunta, proclamará a tua fidelidade? Que vantagem haverá descer a cova? Proclamará a sua fidelidade, se descer a cova? Se descer a cova, vai proclamar a sua fidelidade, Senhor? Não vou. Davi ali clamando, Senhor, sê tu meu auxílio. Ele foi clamar, sê o meu auxílio, Senhor. Mude o meu pranto em dança. Ele estava em prantos. Aterrorizado, em prantos. Mude meu pranto em dança. A minha veste de lamento em veste de alegria. A tristeza se apoderou dele.
Aquela alegria que ele tinha antes não estava mais existindo nele. Deus grande. Para que o meu coração, que ele voltasse a ter a alegria. Novamente a alegria. Porque é o pecado que separa o homem de Deus. Mesmo passando luta, dificuldade ali, de joelho nos pés do Senhor, pedindo a Deus misericórdia, socorro. Não tira alegria. Alegria é o pecado. Que tirou a alegria do salmista Davi foi o pecado. Por isso ele pediu para que o meu coração cante louvores a ti, não se cale. Eu preciso que volte a minha alegria. Porque a alegria do Senhor Deus é a nossa força. Glória a Deus. Para que o meu coração cante. Uma coisa é cantar só com a boca. Outra coisa é cantar com o coração. Ele queria que voltasse a alegria, ele clamando, pedindo misericórdia, que voltasse a alegria nele, para que ele cantasse com o coração. Para que o meu coração cante. Eu quero cantar com o meu coração louvores a ti, meu Deus. E não me calar. Davi ali clamando. Senhor, meu Deus, eu darei graça. Se eu voltar a cantar com o meu coração, se eu voltar a cantar com o meu coração louvores a ti, Senhor, eu te darei graças para sempre. Para sempre, meu Deus, eu te darei graças. E Davi voltou a cantar. Pagou o preço do pecado, mas voltou a cantar louvores de coração a Deus. E sentia alegria. Pagou preço, mas não voltou mais a cometer esse pecado que ele cometeu. Não passou mais a vacilar como ele vacilou. Que Deus nos abençoe.